Olá pessoal, esse vídeo ele tem como intuito de estar explicando um pouco mais, né, sobre o Unity e as capacidades dele, né, também a interface que ele utiliza. E vamos dar início então, à criação de um projeto, como é que deve ser criado. Então, primeiramente, eu posso selecionar a versão, né, do Unity que eu quero usar, né. No último vídeo a gente viu, né, como que a gente instala outras versões do Unity. Então eu vou estar dando preferência da mais atualizada, né, 2019.4.7. Ou posso estar clicando em New também, né, aí ele já me dá por padrão a mais atualizada aqui, né, que foi a última que eu utilizei. Então, primeiramente eu vou escolher template em 3D, certo? Aliás, melhor, vou escolher em 2D, né? E vou colocar o nome do projeto. Então eu vou colocar projeto Unity iniciante, certo? E vou dar o create. Aí a gente espera, né, ele fazer o carregamento dos pacotes dele e a gente continua depois. Então, agora o Unity já está carregado, né, ele já criou o nosso projeto aqui para mim, né. Então, primeiramente, essa daqui é a interface gráfica do Unity, né, você pode ter várias interfaces, né. Para você ter várias interfaces do Unity, você clica aqui em Layout. Você tem o 2x3, né? Que ele faz esse tipo de layout, né, no Unity. Você tem o For Split, aí ele divide a cena em 4. Você tem o Default, né, que eu prefiro Default. Você tem o Tall, né, para monitores, eu acredito que seja para monitores que sejam tem uma altura grande, né? E você tem o Wide, né, que eu acredito que sejam para monitores que sejam bastante largos. No caso, eu vou estar usando Default, né? Então, para a gente começar, eu vou começar com o menu de contexto, né? Deixa eu primeiro só maximizar a tela. File, né, arquivo. Eu posso criar uma nova cena, abrir uma nova cena, salvar as cenas, criar um novo projeto, abrir um projeto, salvar um projeto. A gente também tem o Build Settings, né? Imagina que o Build Settings são as configurações de compilação, né, do meu projeto. Ali que eu escolho qual plataforma que ele vai ser, qual plataforma que vai ser utilizada, né, para qual plataforma que ele vai ser compilado. E além disso você tem algumas configurações de ícones, nome dos projetos, né, que a gente vai ver quando a gente for compilar o nosso jogo. Build and Run, se você não quiser passar pela tela, né, de Build Settings, você pode ir para a tela e você pode clicar em Build and Run. Build and Run, ele serve para você compilar ele logo e gerar logo o projeto, né, sem precisar configurar ele, né, ou ir para a tela, né, ele já vai de primeira compilar ele. E Exit para sair do Unity, né. A gente também tem o Edit, né, isso daqui é para a gente mexer, né, no Game Object, né, também para a gente poder fazer a configuração, não a configuração, né, mas para fazer determinadas ações, né, do Unity, como Play, Pause, Step. Play para você rodar, Pause para você pausar o jogo, Step ele vai indo frame a frame, você vai apertando o Step e ele vai indo frame a frame. Né? Essas opções aqui são para achar os Game Objects, né, que eu vou estar falando deles daqui a pouco. Você também tem a opção de duplicar, renomear, deletar, né, os Game Objects. Cut, Copy, Paste, Cut, né, para cortar, copiar e colar.
né? Básico. Ctrl A seleciona tudo que está no meu na minha hierarquia. Vou estar explicando isso daqui também. Você também tem várias opções, né? As opções de software, né, básico. Assets, né? Imagina que os assets, né, dentro do Unity, eles são todos os arquivos que você vai estar utilizando no seu projeto. Então você vai ter arquivos em PNG, arquivos em JPEG, né, que podem ser os nossos sprites, ou até mesmo você pode estar utilizando em GUI. Você pode colocar assets também, material de textura, modelos 3D, animações, então efeitos, né, som, música, efeitos especiais como um efeito de partículas, porque você pode colocar, você pode dentro do Unity fazer um prefab, né? O prefab ele é um objeto, né, pré-configurado para você jogar ele em cena, tá? Vou estar explicando isso daí. Mas então isso daí são os assets. Imagina que os assets é todo o conteúdo que você vai estar utilizando no seu jogo, né, no seu projeto. Então você pode criar uns assets, né, pastas, scripts, shaders, né? Então imagina que o shader é a forma em que o seu objeto ele é visualizado durante a renderização no 3D ou no 2D, tá? Então você pode jogar um shader, por exemplo, no objeto 2D, né, em 2 dimensões, né, num sprite, e ele pode, por exemplo, pegar efeitos de sombra ou até mesmo efeitos de luz, né? Então você tem os shaders para você conseguir fazer a modificação da renderização, né, do objeto, né, e como que ele vai ser visualizado na sua câmera, né? A câmera, imagina que ele vai estar sempre gravando, né, certas partes do seu jogo, né? Geralmente você coloca eles na cena, né, a câmera. E aí tudo que você vai visualizar vai ser através dessa câmera. Obviamente você pode ter várias câmeras, né, mas você só pode ter uma visualização, né? A não ser que você divida a tela, né, para mostrar todas as câmeras, né? Mas a princípio você você consegue visualizar só uma câmera, né? A não ser que você configure o jogo para ver várias. Então a gente também tem, né, vários assets, né, que a gente pode estar usando, né? Tá vendo material, né? O material para um determinado modelo 3D, lens flare. Lens flare é para quando você olha para um foco de luz, né? E aí você pode escolher uma textura, né, para esse foco de luz, né? Tipo quando você olha assim para o sol e aí tem aqueles círculos, né, de feixe de luz. Então, não você, né, mas num jogo, né, não é raycast, tá? Não confundir com isso. Na verdade é uma textura, e quando você olha por um foco de luz, e aí fica aquela textura ali, né, no foco de luz, ou dando uma luminescência, né, na luz, né, um efeito diferente na luz. Então tá vendo, eu cliquei no New Flares no asset e ele já criou aqui num asset, né? Isso daí é o que serve, né, os assets, tudo aquilo que eu vou estar utilizando para colocar dentro do meu projeto. Eu vou deletar, não faz sentido eu ter ele, não vou estar mexendo nele. Então, aí também você pode importar, né, pacotes, assim então, como também exportar pacotes, até mesmo importar assets, né, porque a gente tem até a Asset Store para isso, né? Se não tiver aparecendo a Asset Store para você, vem aqui em Window, tá? Depois você vem aqui em
Asset Store, aqui, Ctrl 9, né? Aí, a Asset Store, ele tem vários assets, né, que a gente pode estar utilizando, né, para a produção do nosso jogo e montando a cena. Você vai encontrar assets grátis, né, ou assets também pagos, né, que você pode estar utilizando, né, dentro do seu jogo, mas a gente tem que levar em consideração também no desempenho, né, que esse asset ele vai ter dentro do seu jogo, né? Por exemplo, se você pegar um asset 3D lá, totalmente high poly, né? Então você vai ter um grande problema, né, dentro do seu jogo. Igual quando você tem, aí você vai ter que precisar de várias instâncias daquele modelo. Aí vai ter vários polígonos que sua câmera vai ter que a sua placa de vídeo vai ter que renderizar. Então pode ser um problema, tá? Dependendo do asset que você usa. Dependendo do modelo que você usa, do asset que você usa, né? No Unity ele também permite que o modelo ele perca a qualidade conforme ele vai se afastando da câmera, tá? Então se você for estar utilizando um asset 3D, tenha certeza que ele tenha esse tipo de funcionalidade, tá? Porque caso contrário, mesmo se ele estiver muito longe da sua câmera e você conseguir visualizar ele ainda, né, ele vai estar totalmente com todos os polígonos dele, né, no modelo high poly, né? Então você também pode, e aí tem certos artistas 3D high poly, né, que fazem vários modelos, né, sempre diminuindo a quantidade de polígonos desse modelo 3D, tá? E aí o Unity, se você configurar ele corretamente, ele permite com que você consiga fazer esse tipo de configuração dentro desse modelo. Conforme o modelo ele está mais longe da câmera, né, ele vai perdendo a quantidade de polígonos dele, porque você não vai precisar daquela qualidade de polígonos, né, aquela quantidade de polígonos, né, você não vai precisar, vendo o modelo de longe, daquela grande quantidade de polígonos. Então esse que é um dos grandes problemas de estar utilizando assets, né? Mas fora isso, né, você tem vários você tem a Asset Store, tá? E aí ele tem várias coisas para você. Então, já falando da Asset Store, né? A cena... outra coisa do Unity também é que você pode jogar, fazer as coisas do jeito que você quiser, né? Você pode pegar uma abinha, né, e configurar ela do jeito que você quer. Eu quero aqui. A cena é onde todos os meus objetos eles vão interagir, né? Um Game Object, imagina que o Game Object são todos os objetos, né, de jogo que eu posso estar utilizando para fazer o jogo, né? Os assets eles são os arquivos, né, propriamente dito, e os Game Objects são os objetos que a gente utiliza, né, para interagir um com o outro. Por exemplo, se eu criar um objeto vazio, eu vou criar um Game Object, mas só que seu Game Object vazio, né? Cliquei com o direito, Create Empty. Esse Game Object ele sempre vai ter uma propriedade que vai ser o Transform, né, o componente. Imagina que o Transform, né, eu vou modificar aqui para rotação 3D, né, a gente só está visualizando o jogo em 2D, mas na verdade ele é um jogo 3D. Na verdade ele é um jogo 2D, desculpa. Mas a gente consegue mudar a perspectiva da nossa câmera para a gente conseguir ver esse jogo 2D em 3D. Né? Então, a gente está vendo aqui que ele tem dois eixos, eixo Y, né? O Transform ele está modificando o eixo Y conforme a gente vai mexendo nele. A gente também tem o eixo X, né? Conforme a gente vai mexendo, ele também vai modificando o eixo X aqui na posição. E o eixo Z,
né, a nossa profundidade, né? Eu não consigo modificar ela porque a gente está numa perspectiva no 2D. Quando eu jogo para a perspectiva 3D, só clicando aqui, lembrando que eu estou usando a versão 2019, tá bom? E aí ele mudou um pouquinho a interface gráfica dele desde a 2018, né? Então pode ser que algumas coisas não estejam no lugar, né, que antes estavam no 2018, mas tá aqui, né, o meu Game Object. Aí se eu mexer no eixo Z, né, tá vendo? Ó, Y, X e Z, verde Y, X vermelho, Z, profundidade azul. Aí ele vai mexer aqui no Transform. Então, deixa eu mudar minha perspectiva 2D. Então a gente tem o componente Transform. Ele usa a posição, rotação e escala, né? Isso daí é o que está visível para a gente, né? Isso daí são os componentes do Transform, né? São as propriedades do Transform: Position, Rotation, Scale. Position, né? A posição dele no mundo. Rotação é a rotação dele dentro no próprio eixo dele. E a escala, né? Que a escala é o tamanho, né, dele propriamente dito. Então, a gente sempre quando a gente cria um Game Object, ele sempre vai ter essas propriedades, tá? Uma outra coisa também que dá pra gente fazer, né, mexendo nas escalas, são as ferramentas aqui, tá bom? A mãozinha, a Hand Tool, né, que a gente fala, ela permite com que a gente consiga, né, mexer na cena. Olha que legal. E aí se tiver uma coisa muito longe, né, a gente pode ir usando a mãozinha e chegar nessa cena, né, esse objeto. Fui para muito longe, dou 2 cliques no Game Object, volto para ele, tá? Depois eu tenho o Move Tool, né, a ferramenta de mover. Eu estava usando ela com vocês aqui. Ela usa para mexer nesse objeto, tá? Eu não estou conseguindo ver ele, tá? Então eu vou adicionar um componente, né, para ficar mais fácil para a gente visualizar. O Unity ele trabalha com componentes dentro desses Game Objects. Sempre quando eu adiciono um novo componente, esse componente ele vai fazer parte desse Game Object. Então, se eu colocar aqui um Sprite Render, legal. O Sprite Render é o renderizador de sprites. Ele permite com que o sprite ele seja visualizado por meio de uma câmera, né, ou uma cena, tá? Então, ou através da cena, né, que a gente está visualizando. Então, só para a gente conseguir ver, esses daqui são os sprites, né, que são nativos do Unity. A gente tem o background, o check. Esses sprites eles são para GUI, né, do Unity. Né? O Unity ele tem um canvas que serve para fazer uma interface gráfica com o usuário, né? Geralmente menus ou HUDs, né, de interação, né, onde, por exemplo, se eu estiver fazendo FPS, aí tenho lá aquela barra de baixo onde fica as armas do personagem. Então aí posso criar uma HUD para isso, tá? Então eu vou colocar aqui o background. Aí consegui ver um quadradinho, mas eu acho que está muito pequeno, né? Posso mexer nas escalas, tá? Tá vendo? Conforme eu vou mexendo na escala, eu vou modificando o tamanho dele. Uma coisa que eu não gosto muito de fazer, tá? É escalar um objeto, porque se eu tiver, por exemplo, conforme eu escalo, ele também vai mexendo, né, nos objetos que estão dentro do meu Game Object, né? Eu também posso, porque eu posso adicionar, né, objetos dentro deles.
Aí a escala, tá vendo que aqui é 1, né? E aí a escala do pai é 10. Só que a escala dele tá 1, tá vendo? Aí isso daqui, se eu for mexer em alguma coisa, por exemplo, fazer uma rotação no objeto, o objeto ele pode se comportar de maneira diferente. Aí a rotação, né, ele vai manipulando, né, o tamanho daquele objeto. Por exemplo, se eu colocar um cubo 3D, né, aí tinha vezes que o cubo ele espichava, depois voltava, depois espichava de novo, depois numa rotação. Então eu não aconselho ficar mexendo na escala, né, do objeto quando ele tiver filhos e você estiver trabalhando com rotações, né, ou movimentações desse objeto, tá? No filho. Então eu não faço essa recomendação. Mas como a gente está usando isso daqui só para como first view, né, ou a primeira visualização, então como a gente está aprendendo, então vou estar falando dessas funcionalidades. Então, primeiramente, eu não vou estar utilizando todos esses objetos, né? Eu já falei que a gente pode colocar vários game objects dentro do objeto, né? Inclusive esses objetos eles podem ter componentes diferentes dentro de cada um deles. A gente tem o objeto pai, esse daqui é o pai, e a gente tem o filho, né? O objeto filho. Então esse daqui você pode chamar ele também, você vai ver também em alguns lugares que ele vai ser chamado de raiz, né? Porque ele é a origem, certo, da hierarquia aqui de pai para filho, tá? E então a gente pode colocar game objects, né? Fazer uma hierarquia de game objects dentro de game objects. Deixa eu deletar, não vou estar usando. E vou chamar ele de Go Game Object. Então, essa cena aqui, né, essa daqui é a hierarquia, tá? Conforme eu vou criando objetos, né, na hierarquia, vai aparecendo esses objetos estão sendo criados, né? Cada um é diferente do outro, tá? São como se fosse instâncias, né, com valores diferentes, né? A gente tem o Go aqui, ele tem um sprite render, tá? Mas eu posso fazer esse objeto também ter um sprite render e ter, por exemplo, uma cor vermelha, e ele também é do background, né? Deixa eu colocar 10 e 10 aqui para a gente conseguir visualizar. Beleza, mas e quando a gente tem um sprite e a gente precisa modificar a escala dele? Uma das coisas que eu sugiro para vocês fazerem quando isso daí acontecer, você vai ter, né, dentro do seu projeto, né, porque essa daqui é a aba de projetos, tá? Você vai ter o sprite, né, a imagem, o arquivo, e aí você modifica pelo arquivo, né? O Unity ele permite você fazer isso, tá bom? E modificar o tamanho, né, dele pelo esse sprite. Então, deixa eu adicionar outro sprite render, né? Cadê? Aqui. Vou colocar o background também. Vou jogar ele em vermelho. Vermelho não, né? Vou colocar ele como verde. Deixa eu jogar 10 também. E aí a gente tem o outro aqui, mas eu vou fazer uma outra coisa com esse outro. Eu também posso usar as ferramentas, tá? Para fazer a escalação dele. Para usar, temos uma ferramenta chamada Scale Tool, tá? A gente consegue aumentar, né? Tá vendo ali o eixo Y, né? A escala em Y dele está aumentando. E também eu consigo aumentar a escala em X dele. Ele não está aparecendo porque não tem sprite render. Deixa eu colocar o sprite render aqui, né, pra gente ver esse carinha. Aí
e eu vou colocar ele em azul. Então, aí ó, certo? Usando a Scale Tool eu consigo espichar ele ou alargar ele. Eu também posso, essa ferramenta aqui é o Rect Tool, ele funciona também em Sprite, né? Mas ele é muito utilizado na GUI, né, em Canvas, em modelos de Canvas. Tá vendo que ele está modificando a escala também, né? Porque ele é um sprite, então eu posso já estar utilizando tanto o Scale Tool, né? Aí aqui ele, se eu pegar o quadradinho do meio, do centro, ele faz ele modifica a escala em todos os objetos, né? Em todas as orientações dele, todos os eixos dele. Perceba que também ele modifica o Z, né? Como a gente não trabalha com eixo Z no modelo 2D, né? Minto, né? A gente trabalha assim. A gente tem que ter cuidado também na câmera, né, com o eixo Z, porque como a gente viu aqui, a gente tem a câmera, né? E se o eixo Z do azul tiver fora da câmera e a gente visualizar a câmera, tá vendo que ele sumiu, né? E aí se eu for afastando, né, aí ele aparece, né, ali no Camera Preview aqui, tá? Então tem certos momentos em que a gente vai precisar estar usando o eixo Z, caso o sprite ele esteja no eixo Z errado, né? Então, além disso, também a gente tem as ferramentas que são todas, né? A gente não viu a ferramenta de rotação, né? A gente também pode rotacionar, né, em todos os eixos, né? Aqui eu estou rodando no eixo Z, tá? Eu também posso rodar no eixo Y, né? Aí como ele está inclinado, ele não está no eixo Z certo, aí está modificando todos, né? Então eu posso modificar o eixo Y, assim como também posso modificar o eixo X, né? A rotação dele. Deixa eu zerar tudo, aí ele volta ao normal. E também a gente tem uma ferramenta que serve para todos, né? Aí eu posso estar rodando, fazendo a rotação, modificando, ó. Né? Então eu tenho essa ferramenta que permite eu fazer isso daí tudo. Aí a gente também tem o pivô, o center e o pivô, né? Isso daqui ele é mais interessante para quando a gente tem modelos, né, 3D, mas eu vou dar uma explicação aqui, né, de como que ele funciona mais ou menos. E aí aqui dentro vou ter outro objeto e vou colocar ele aqui em cima. Deixa eu colocar os sprite renders também, né, para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo com esses game objects. Eu vou colocar um círculo e vou colocar um checklist, checkmark, né, que ele está falando aqui. Então, perceba que conforme eu vou movimentando, todos os objetos que estão todos os game objects que estão dentro do Pi, eles vão também se mexendo. Isso daí também funciona na escala, tá? Mas se a gente for aqui, ele continua em 1. Isso daí também funciona na rotação, tá? E também funciona usando o Rect Tool. Nossa, fica bem estranho. No caso, deixa eu mudar tudo para 10 e 10 para a gente visualizar melhor. No caso, conforme eu vou adicionando,
né, esses Game Objects aqui, eu posso mexer no centro e no pivô, tá vendo? Porque o centro, ele vai levar em consideração os filhos também. O pivô, ele vai levar em consideração só o pivô daquele objeto que você está selecionando. Tá? Aí, como aqui no centro, como eles não têm filhos, né, objetos filhos, então ele vai selecionar no meio. Aí aqui está no meio, né? A gente tem 3 Game Objects aqui, né? É só selecionar o pivô, vai pegar sempre o do pai, tá? Isso daí também é muito utilizado em 3D, tá bom? Você tem um modelo 3D lá, aí ele está fora, né, do pivô dele, e aí você tem que fazer uns ajustes, né, dentro do Unity, ou pedir para o modelador acertar o pivô dele, ou fazer um ajuste dentro do Unity, também é possível, mas mais trabalhoso. Então, aí você tem também as rotações, né? Você pode fazer uma rotação, como que ele faz a rotação, né? Se é local, certo? Ou se é uma rotação global, porque imagina que dentro do Unity, né, você tem umas propriedades intrínsecas, né, de pai para filho. Então, quando você roda o pai, né, o objeto, se você pegar a rotação global, né, que é a rotação do pai, ele também vai estar rotacionado. Agora, se você pegar a rotação local, você está vendo que ele está sem rotação. Mas o pai, ele está rodando, né, ele está com x menos 51. Agora a rotação local dele não tem nada rotacionado, né? Então isso daí são algumas características, né? Por exemplo, se você for acessar o script e quiser a rotação desse objeto aqui, né? Aí a gente vai ver que esse objeto aqui, ele não está rotacionado, mas o pai está rotacionado. Então você pode escolher, né, qual rotação você quer mexer, né, de qual objeto. Mesma coisa funciona com a posição, mesma coisa funciona com a rotação, mesma coisa funciona com a escala, tá? Quando a gente vai programando. Esse daqui é o Grid Snapping, né? Aí tá vendo que conforme eu vou mexendo ele vai sendo ajustado na grid, porque a gente está vendo essas linhas aqui horizontais e verticais, né? Então, conforme a gente vai mexendo o objeto, ele vai sendo alternado na grid. Então, aqui é a nossa cena, né? Tudo que vai ficar, tudo que a gente, o nosso jogo, né? Imagina que a cena é como se fosse a fase do nosso jogo, né? E aí, tudo que a gente for querer colocar nessa fase, né, vai ficar na cena do jogo. E aí, essa cena aqui que a gente está utilizando já é uma cena criada nativamente no Unity. Como quando a gente cria um projeto, essa cena aqui ela já vai estar disponível para a gente mexer, que é o Sample Scene. Vou salvar. Salvei. Posso criar uma nova cena. Create Scene, né? Nova cena, tá vendo? Então eu vou colocar cena 01, abrir ela. Pronto, tinha uma cena totalmente nova. Se eu voltar para o Sample Scene, né, a minha fase com os meus blocos estão aqui. Cena 1, vazia, Sample Scene, os meus objetos, tá, que eu estava mexendo. Aí o game, né, o game é a forma em que a gente vai estar vendo, né, através da câmera. Tá? Se eu der o play, tá acontecendo, porque não tem física, não tem nada no meu jogo, né? Mas o play é o que a gente usa, né, para dar continuidade do jogo, né? Se a gente tivesse algum script, alguma física, esses blocos estariam caindo, né, estariam subindo, estariam fazendo um monte de coisa. A gente tem o pause, né, que pausa, e a gente tem o step, que ele vai indo frame a frame, tá? E aí quando ele para, é tipo uma mistura de pause com play. Quando você clica, ele dá uma resumida no frame. Deixa eu voltar aqui para a cena, tá?
A gente também tem o Colab, né? O Colab, imagina que é para a gente subir o nosso projeto para a nuvem, né? Aí ele vai jogar esse projeto seu na nuvem dele e você vai poder acessar, né, onde esse projeto seu, onde você estiver com sua conta logado. Ele também tem alguns outros serviços, né? Aí você precisa ter a sua organização, né? E aí ele vai te dar uma série de serviços que você pode estar utilizando, por exemplo, monetização, análise para saber o que os jogadores estão se eles estão baixando o seu jogo, né? Mas tem algumas coisas a mais. Cloud Build, que permite você fazer a produção do seu jogo em cima na nuvem, né? Diagnóstico, para coletando feedback do usuário. Collaborate, permite você trabalhar com outra pessoa, né, em tempo real. Você também tem o in-app purchasing, tá? Compras dentro do app, né? Então aí você tem, e multiplayer. Então você tem uma série de serviços, né, que o Unity utiliza, que ajudam no desenvolvimento do seu jogo. E aqui é propriedade de conta, layers, né? Essa daqui é a visualização de layers. Basicamente as camadas, né, elas são as camadas em que o objeto ele fica, né? Porque a física do Unity ela acontece em camadas. Então, por exemplo, quando a gente cria um objeto, essa física ela vai estar na camada default, certo? Então essa camada default ela permite toda a colisão com todos os outros objetos default. Então a gente pode estar utilizando as camadas para definir colisões de objetos, tá? Então para isso que serve as layers. E aí inclusive a gente pode fazer uma camada interagindo com a outra, né? Por exemplo, se eu quiser com que o player ele atravesse uma parede invisível e essa parede invisível os inimigos não conseguem atravessar, então é só você falar que a layer do player, né, do jogador, ele não interage com a layer da parede invisível, com a camada da parede invisível, tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de física, né, do Unity. E o console, né? O console, imagina que o console ele serve para gente imprimir algumas mensagens, né, pro desenvolvedor, tá? Ou se tiver algum erro, o Unity te avisa, tudo através do console. E você também tem um inspector. Um inspector são todas as propriedades, são todos os componentes, né, que o seu GameObject ele vai estar utilizando, tá? Então, essa daí é a principal introdução do Unity, tá? Eu acho que tá bom, né, pra gente começar, tá? Mas eu vou deixar para começar no próximo vídeo. Então, vejo vocês no próximo vídeo.